Tem criador que a gente reconhece de longe, né? Vince Gilligan é um desses. Depois de Breaking Bad e Better Call Saul, ele podia muito bem ter descansado o legado e viver de glória. Mas não, ele foi lá e criou Pluribus, uma série que parece, à primeira vista, completamente fora da caixinha, mas, quando você assiste com calma, percebe que tem a assinatura dele em cada detalhe. A série parte de uma pergunta simples, mas poderosa: a humanidade vale mesmo a pena ser salva? E a resposta, como sempre em Gilligan, não vem mastigada. Ele constrói tudo de forma provocante, com ironia, emoção e aquele equilíbrio perfeito entre o humano e o absurdo. O universo de Pluribus é estranho, mas familiar. É uma ficção científica que não se esconde atrás de naves e feitos, e sim de pessoas comuns enfrentando o incomum. É o tipo de série que te faz rir em um minuto e repensar toda a existência em outro. E isso, convenhamos, é a marca registrada de Gilligan. O foco aqui é Carol, interpretada pela maravilhosa Rhea Seehorn, que já brilhou como Kim Wexler em Better Call Saul. Ela vive uma mulher comum, presa em uma rotina previsível, até que algo começa a mexer literalmente com a mente das pessoas ao redor. E é aí que entra o ponto central da história: uma consciência coletiva que começa a se espalhar entre os humanos, conectando mentes e emoções, como se o mundo inteiro estivesse virando um único ser. Gilligan usa essa ideia, a mente coletiva, não como um truque de ficção científica, mas como uma metáfora poderosa. Afinal, a gente vive num tempo em que está todo mundo conectado, mas ao mesmo tempo mais fragmentado do que nunca. Pluribus joga essa contradição na nossa cara e pergunta: será que essa conexão toda nos aproxima ou nos apaga como indivíduos? Logo de cara, Pluribus mostra que não é uma série de ação, e sim de observação. A direção é calma, elegante e aposta muito mais no clima do que no choque. Gilligan filma cada cena como se fosse um pequeno experimento emocional. Os diálogos são cheios de pausas, olhares e sutilezas. A fotografia segue essa linha: cores frias, contrastes fortes e uma atmosfera quase melancólica, como se tudo estivesse um passo antes do colapso. É bonito de ver, mas desconfortável. A série faz questão de te deixar num lugar meio incerto, onde você não sabe se deve confiar no que está vendo. E o roteiro, como sempre, é meticuloso. Gilligan escreve com aquela precisão que a gente já conhece. Nada é gratuito. Cada fala, cada escolha visual tem propósito. É o tipo de narrativa que parece lenta, mas na verdade está construindo tensão o tempo todo, até que de repente tudo faz sentido. Pluribus começa como uma história sobre solidão, mas logo se revela como uma reflexão sobre o que nos torna humanos. Carol, a protagonista, é aquela pessoa comum, com uma vida quase invisível. Trabalha, volta para casa, repete o mesmo ciclo. Mas o que torna tudo fascinante é o jeito como Gilligan transforma essa rotina num espelho da nossa própria alienação. Sabe aquele sentimento de estar cercado de gente e ainda assim se sentir sozinho? E é exatamente isso que ele joga na tela. O roteiro vai plantando aos poucos a ideia de que a humanidade está cansada de ser ela mesma, cansada do caos, da violência, das escolhas erradas, e é nesse vazio existencial que surge o tal Hive Mind, uma consciência coletiva que promete paz, entendimento e união. Bonito, né? Mas, como sempre no universo de Gilligan, toda promessa vem com um preço. Aos poucos, as pessoas começam a se conectar mentalmente, compartilhando emoções e pensamentos. Parece o sonho de um mundo sem conflito, até você perceber que quando todo mundo pensa igual, ninguém pensa de verdade. E é aí que Pluribus começa a ficar genial. O enredo vira uma metáfora sobre o apagamento da individualidade em troca de uma falsa harmonia. Gilligan constrói isso de um jeito muito inteligente. Ele nunca te diz o que é certo ou errado. A série coloca a gente dentro desse dilema junto com Carol. Será que vale a pena abrir mão da dor e da solidão, se isso significar também perder a própria identidade? E olha que o Rhea Seehorn está simplesmente impecável. Quanta gente morreu? Não tínhamos a intenção que ninguém morresse. Ela interpreta Carol com uma sutileza absurda. Cada gesto, cada olhar carrega um peso emocional e diz mais do que qualquer diálogo.
Ela é o tipo de atriz que te faz sentir o desconforto da personagem sem precisar explicar nada. É quase como se ela estivesse vivendo um luto silencioso pela humanidade, mesmo quando o mundo ao redor parece estar celebrando uma nova era. Do ponto de vista técnico, isso é reforçado pela montagem. Os cortes são longos, contemplativos e a trilha sonora aparece só quando precisa. Nada é exagerado. Gilligan sabe que o silêncio, às vezes, é o som mais poderoso que existe. O que torna Pluribus tão especial é justamente essa coragem de desacelerar. Num tempo em que tudo é corrido, a série obriga o espectador a respirar, observar e sentir o desconforto. Ela não quer te entreter, quer te fazer pensar. A série também dialoga muito com o momento em que a gente vive hoje, com redes sociais, algoritmos e essa ideia de que estamos todos conectados o tempo todo. Mas Pluribus dá um tapa de luva na nossa cara e diz: ok, você está conectado, mas conectado com o que exatamente? Com pessoas ou com o sistema que pensa por você? É um comentário social disfarçado de ficção científica, e é isso que torna tão brilhante. Gilligan não está falando de alienígenas ou tecnologia futurista. Ele está falando da gente, do nosso medo de ficar sozinhos, da nossa busca por pertencimento e de como isso pode virar uma armadilha. Uma das coisas mais impressionantes em Pluribus é como o roteiro consegue equilibrar o filosófico com o humano. Não é uma história cheia de reviravoltas mirabolantes ou efeitos visuais chamativos. Uma narrativa que cresce de dentro para fora, na sutileza das relações e na força dos diálogos, ou às vezes na ausência deles. O ritmo é propositalmente lento. E sim, para muita gente acostumada com o ritmo acelerado das séries atuais, isso pode parecer arrastado. Mas é justamente aí que mora o diferencial. Pluribus não quer ser maratonada, quer ser digerida. Cada episódio parece uma conversa com o espectador, um convite para parar e pensar. Gilligan usa o tempo como ferramenta narrativa. Nada é corrido, tudo tem um propósito, até o silêncio. E esse cuidado cria uma imersão tão profunda que, quando você percebe, já está completamente dentro do universo da série, refletindo sobre a sua própria vida sem nem perceber. Outra sacada genial é como o roteiro trata a ideia de livre-arbítrio. O hive mind, essa mente coletiva, não é exatamente uma vilã. Ela é o reflexo do nosso desejo mais humano, o de entender e ser entendido. O problema é o que a gente perde nesse processo, e a série mostra isso de um jeito doloroso, mas real. Quanto mais tentamos fugir da solidão, mais nos afastamos da nossa própria essência. É aquele tipo de reflexão que bate depois, sabe? Quando você desliga a TV, fica encarando o teto e pensando: será que eu também estou me deixando levar por essa falsa sensação de conexão? E é isso que torna a Pluribus tão poderosa. Ela não quer te dar respostas, quer te fazer perguntas. Quer que você olhe para dentro e se questione sobre o preço de viver em uma sociedade onde todo mundo pensa igual, age igual e sente igual. Tecnicamente, o roteiro é uma aula de estrutura. Gilligan e sua equipe conseguem construir tensão sem precisar recorrer a clichês. Cada diálogo é medido, cada pausa é significativa. E quando as emoções explodem, elas parecem genuínas, porque foram construídas com paciência. O final, sem spoiler, gente, relaxe. É o tipo de desfecho que não busca agradar, mas provocar. Não tem resposta fácil, não tem final feliz no sentido tradicional. Tem coerência, tem peso e tem significado. É o tipo de encerramento que dá vontade de assistir tudo de novo, agora com outro olhar. No fim das contas, Pluribus é uma obra sobre o que significa ser humano em meio à coletividade. É sobre solidão, empatia, controle e liberdade. Sobre a linha tênue entre pertencer e desaparecer. E talvez a mensagem mais poderosa da série seja justamente essa: a individualidade pode doer, mas é ela que nos faz vivos. Vince Gilligan entrega uma série que é ao mesmo tempo filosofia, arte e provocação. Um lembrete de que pensar diferente ainda é o maior ato de resistência.
E é isso aí, pessoal. Pluribus não é só mais uma série de ficção científica. É um espelho. Um espelho bonito, mas incômodo. Aquele tipo de história que te deixa pensando dias depois. E se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Você trocaria a sua liberdade pela paz absoluta? Porque no fim, é isso que Pluribus pergunta pra gente. E talvez essa seja a pergunta mais importante de todas.